A sociedade veio primeiro, cara. A lei são regras para a sociedade. Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Estamos com uma convidada super especial hoje, que já já a gente conta para vocês quem é. Bom, eu sou a Nina Veiga, sou advogada, sócia do Guido Cortes Advogados, trabalho com direito empresarial, com tributário e societário. Estou como diretora do Papo de Quinta e hoje você é a host do podcast junto com a Flávia. Oi, gente! Bom, eu sou a Flávia Kenhoff, sou administradora e chefe confeiteira na Molite Confeitaria. Sou uma das fundadoras do Papo de Quinta, também estou como diretora. E hoje eu tenho um super prazer de apresentar a vocês a nossa convidada, que já foi palestrante no nosso papo. E eu vou apresentar para vocês a Lorena Couto Mota Barbarioli, mais conhecida como Lomota. Ei, gente! Boa noite! A Lô é mãe do Guto e da Mel, filhinha de Papai do Céu, advogada de formação, entusiasta da criatividade, especialista em neurociência do consumo e atualmente está à frente da diretoria de marketing e experiência do Grupo Ilha, que é o Ilha do Caranguejo e o Farofa Steakhouse. Maravilhosa, né? Que massa! Muito obrigada por me receber, meninas. Que massa Muito poder estar aqui no podcast de Obrigada vocês. você por ter aceitado o nosso convite, Ai, Lô. delícia, Mais que uma delícia. vez, né? Que delícia! E aí já vamos começar. Ai, vamos! Quem é a Lô? Por que Lô, gente? Porque ninguém chama ela de Lorena, Lô? Menina, normalmente essa coisa eu acho que vem muito da nossa infância. A gente estava até falando aqui, né? Parece que a pessoa tá brigando com a gente, né? A gente fala, não, quem tem os nomes mais compridos fica um nome mais curtinho, que parece que é com carinho, assim, né? Boa noite, meninas. Eu sou a Lô. Boa noite a todo mundo aí que tá assistindo. Que massa. É uma honra imensa estar aqui pra gente poder falar e o que a gente estava falando, acho que aqui antes, né? Sobre a mulher assumindo seus espaços nos locais de trabalho, né, na ciência, na política, em todos os lugares, né, que por tanto tempo a gente teve essa dificuldade, né, de estar em outros papéis que não tão somente o papel de estar comandando a nossa casa, né, que todas nós fazemos, né. Então é isso, eu acho que é uma evolução da nossa sociedade e graças a Deus a gente faz parte dessa evolução, graças a Deus a gente vive esse momento histórico, né, pra gente poder falar, não, cara, eu tava lá, fiz minha parte. Protagonizamos essa virada, exatamente, né? Que incrível, né, que coisa mais maravilhosa a gente poder estar vivendo isso e poder ser muito exemplo para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos, para as próximas gerações, né? Sim, muito massa, Lô. Queria começar perguntando para você, bom, a Flavinha já te apresentou, né, falou que você é advogada de formação, então a primeira curiosidade que eu queria que você contasse pra gente, como é que foi essa virada de carreira? Total, né, menina? Nada a ver, assim, na verdade, as pessoas que me conhecem hoje em dia falam assim, que esse advogado, eu pago a OAB até hoje, eu sou advogada até hoje. Você vai ter que votar ainda. Você é advogada? Cara, isso é uma coisa comum, sabia? Tem muito, né, gente que se forma em direito e que vai trabalhar em outras áreas, mas todo mundo continua mantém ali, OAB. né? Mas sabe o que é aquilo? É uma segurança, é o que eu sempre falo, eu quero ter, deixa eu quietinha ali, porque eu nunca mais tenho que passar na OAB de novo, sabe? Tipo assim, se eu precisar, cara, tá aqui, sabe? Deixa aqui quietinho, né? Menina, eu entrei na faculdade muito nova, né? A minha família, a gente é muito fruto, eu acho, assim, das coisas que a gente observa, né? E até, levando até para um lado da gente falar de neurociência, a gente é, né, fruto do que a gente experiencia, né? O cérebro é construído de experiência. Então, na minha família tinha muita gente do direito. Todo mundo era do direito. Todo mundo, sabe, assim, então eu só sabia de direito, eu não sabia de outros mercados, né, então eu sempre observei muito minha família e tal, e os papos eram muito de primeira instância, segunda instância, eu sei disso desde que eu tenho 8 anos de idade, porque era a conversa, assim, sabe, você entendendo alguma coisa daquilo ali. E aí eu falei, não, vou fazer direito, porque aí, tá todo mundo fez direito, vamos fazer. Tá posto, é o que tem, né? É o que tem pra fazer. E na minha época, eu lembro que eu fui a última leva dessas. Você podia fazer o vestibular antes da hora, né?
eu fiz só o primeiro ano do segundo grau, não fiz segundo, terceiro. Então, você fazia o vestibular antes da hora, eu entrava com mandado de segurança pra você fazer o supletivo, porque, na verdade, o supletivo que você não pode fazer antes de 18 anos, né? Então, eu entrei com mandado de segurança para fazer o supletivo com 15. Eu entrei na faculdade muito nova. Então, eu tive muitas perdas, né? Assim, de entender muitas outras coisas, de ciência, de geografia, de história. Mas eu fui estudar lei. E foi maravilhoso. Hoje em dia eu fico pensando, foi incrível, foi maravilhoso, porque eu efetivamente pude, muito nova na minha vida, talvez entender um pouco mais sobre sociedade, como as coisas eram organizadas, como que as normas eram organizadas. E eu sempre fui um pessoal mais assim pra frente, sabe? que meio que eu sempre questionei muito, né, as coisas assim. Então, foi muito bom pra mim ter feito direito, fiz muito nova. E aí, quando eu terminei com 20 anos. E aí, eu fui fazer intercâmbio, né? Tipo assim, fui passar um tempo fora e tal. Fiz intercâmbio de pouquinho tempo e tal. Meu marido foi lá, encontrou comigo, a gente tá junto aí até hoje. Ai, caramba. E quando, vai fazer 17 anos essa semana, inclusive. Parabéns pra vocês, Parabéns, né? Porque realmente... Muito obrigada. Incrível. E aí... Vocês namoravam na época? A gente namorava, e aí eu já morava junto com ele, quando eu formei. Aí larguei ele aí, fui pro intercâmbio, porque eu falei, eu não vou casar antes de eu fazer intercâmbio. Porque eu tinha essa coisa, né, de querer conhecer, né, as outras coisas, as outras culturas. Você foi pra onde? Eu fui pra uma cidade chamada Cheyenne, em Wyoming. Estados Unidos. Muito frio, assim, muito frio, muito frio. Um dia normal fazia menos 11, menos 15. Cara, eu peguei no intercâmbio menos 52 graus. Tá doido, onde é isso? Em Winnipeg, no Canadá. Tipo, para, nossa, sim, não tem nem como andar, né, cara? Não, fecha a cidade, é um A bagulho coisa, doido. eu vou falar um negócio, pode falar um negócio? Pode falar o que você escorre e quiser. congela a cara, assim. Mas era tipo Você isso, era tipo respira. isso. Você, tipo, jogava água da janela, assim, a água congelava antes de Antes cair, de chegar no sabe? chão. E os meninos gelando a cerveja que põe no gelo lá fora. É incrível, realmente, é muito massa. E aí, fui morar pra lá, passei pouco tempo. Meu marido foi lá me buscar, né? Assim, a gente ainda era noivo na época e tudo, a gente já morava junto. E quando eu voltei, eu engravidei. E aí, eu fui tomar conta do menino, sabe assim? Eu não entrei em nenhum escritório, tinha acabado de formar, fui tomar conta do menino. E meu marido era do comércio, né? Então, ele falava umas coisas pra mim que hoje em dia eu fico me pensando, meu Deus, que não tem ingenuidade na minha parte. Eu olhava ele falava umas coisas tão inteligentes comigo, assim, sabe? Uns negócios que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre estava envolvida com direito, eu nunca ouvi outras histórias, né? E aí ele falava uns negócios, não, eu vou me aposentar assim, eu vou comprar um terreno assim, vou fazer não sei quantas lojas assim. E eu assim, um menino tão inteligente, em vez de fazer um concurso, sabe? Era meu único pensamento, passar O universo estava ali limitado ainda, né? Passa no concurso, era o meu único pensamento. Então, eu lembro disso, eu sempre rio, porque eu falo, meu Deus, realmente, como é que a gente vai se construindo e como é que a gente vai mudando o que a gente acredita? Completamente, assim, eu fico imaginando, não tem nada a ver com serviço público hoje em dia, né? Nesse sentido de estar num concurso, estudando, eu não tenho didática, como é que fala? Disciplina? A disciplina? Não tenho, menina, pra passar nessa OAB. Você é mais dinâmica, Nossa senhora, eu tive que sentar naquela cadeira e falar, vou estudar, sabe? Assim, tive que me segurar naquela cadeira pra fazer aquela prova. Deus me livre passar de novo. Então, eu tinha essa ideia, né, de que as pessoas que eram muito bem-sucedidas eram os juízes que eu conhecia, né, os promotores que eu conhecia, então as pessoas, né, concursadas que eu conhecia. E ao longo da nossa vida, aí eu comecei a ajudar ele no restaurante, com uma coisa ou outra e tal, né, criando nosso filho e tal. E foi muito importante a gente ter sido pai cedo, claro, obviamente, toda a parte da família, graças a Deus, nossos filhos hoje em dia, a gente é jovem e nossos filhos são adolescentes, né? Então, é muito incrível a gente poder viver isso. Mas, falando da forma do negócio, a gente pôde observar muito a dificuldade dos casais em saírem com seus filhos.
A gente tinha um filho. Eu tinha 21 anos e tinha um filho. Ele tinha 26, 27. A gente era super jovem. A gente queria sentar, tomar um cerveja, tomar um negócio. Mas aonde você vai enfiar a criança? Onde que tem um guarda-volume pra você botar a criança lá, pra você poder sentar um pouquinho, entendeu? Não tem. Então, a gente foi construindo isso, melhorando tudo isso, né? Então, ele já tinha um restaurante com o pai dele, o Coronel Picanha, né? Que é lá do bairro há muito tempo e tal. Quando o Guto nasceu, nosso menino, ele abriu o Ilha. Eu acho que foi muito nessa questão de... Pô, agora eu sou pai, eu tenho que ter um negócio, né? Eu tenho que tomar conta do meu próprio negócio, né? Então, abrimos Ilha e tal. E eu meio que ajudando, mas sempre ali por trás, né, cara? Que criando as crianças e tudo mais. E aí, passou um tempo. Eu tive loja de roupa, tudo que você pensar aí eu já fiz na minha vida, porque eu era muito vendedora na faculdade, sabe? Assim, você já era empreendedora, né? Não, da faculdade inteira, eu fiz faculdade inteira pagando as coisas, tudo vendendo na sacolão mesmo, e era no ônibus e descia. É isso, eu ia pra Goiânia, eu ia pra São Paulo comprar. Era total, assim, a minha faculdade inteira, eu só fiz as coisas todas porque eu era... vendendo, minha vendedora mesmo, né? E sempre falam, né, que se você é vendedora, você não passa dificuldade. E é verdade, é verdade. Você dá um jeito ali, você vai conversando, né? Então, tive loja de roupa, depois eu saí de lá, falei, não era isso aqui que eu queria fazer. Gente, entrei em faculdade de moda, fiz 1 ano de moda. Não é isso aqui que eu quero fazer, não tem nada, não sabia desenhar um negócio, sabe? Assim, nada. Então, falei, não é isso aqui. E aí eu fui trabalhar com a minha cunhada em festa infantil, a gente teve um cerimonial mais legal, ele funciona até hoje, é super massa. Sim, eu conheço. É muito legal lá, né, Bar de Fátima, né? Então, a gente começou junta, eu e a Nene, minha cunhada e minha irmã, né? E passou um tempo, eu tive minha filha também. E aí ficou muito difícil, porque já tinha o pai que trabalhava fora o dia inteiro, né, no Ilha. E a mãe também trabalhando fora o dia inteiro, né? Então, alguém tinha que abrir mão daquilo ali pra gente poder tomar conta das crianças, né? Então, a Nene ficou com o cerimonial, eu continuei lá, ajudando o Gugu e tal, fui pro Ilha e tal e tal. Mas sempre ali por trás, assim, sabe? Sempre numa... Eu também não sabia o que eu estava fazendo, eu estava aprendendo, né? Dava umas ideias e tal, mas eu estava aprendendo. E aí passou esse tempo, né? Eu sou muito desassossegada, mesmo tempo que eu tô lá, sabe, assim, uma coisa muito... Tá pensando lá em várias coisas, né? Várias coisas estão acontecendo. Eu sempre achei que isso era uma coisa boa, isso é ótimo, né? E ao longo da vida você vai vendo que isso, no fundo, te atrapalha. Você precisa tem aquela ideia, né, que você fala, foco é você falar não, né, para muitas coisas muito legais. Falar não para coisa chata é super tranquilo. O problema é você falar não para uma coisa muito legal, porque você tem outra para fazer, né? Então, você vai se construindo em todos esses lugares que você passa, né? Então, eu adoro essa ideia de que nunca é fracasso, é sempre degrau. É um degrau na construção de quem a gente é, né? Um degrau na construção de quem a gente quer ser também. Então, eu lembro que eu tava no Ilha e tal, e era difícil pra mim, porque lá em casa sou eu que mando, você tá entendendo? Então, assim... Como em todos os casos do Brasil, é a mulher que manda, né? Então, assim, eu chego lá no Ilha, pô, meu marido é o chefe, eu tenho que calar a boca, entendeu? E às vezes é muito difícil, que você fala... Tá bom. Sabe? Então, assim... Vai lá no banheiro, se tranca 5 minutos. Respira fundo. Respira e vai. E aí, eu decidi me afastar do Ilha pelo bem do nosso relacionamento. Em nome de continuarmos casados em paz. Eu falei, então você fica aí continuando sendo chefe, tudo certo. E eu vou pra casa pensar em outra coisa pra eu fazer. Então, eu tinha essa coisa de... Eu precisava achar um lugar pra mim, sabe? Um lugar no que eu efetivamente seria muito boa, seria eu, sabe? Entregando a minha energia de criação mesmo. E aí eu lembro que nessa época a gente ia mudar de casa e eu tava procurando um quadro pra sala, pra comprar, assim, né? E aí eu tinha visto um quadro lindo, que eu tinha ficado apaixonada. E era muito fora da realidade do orçamento que a gente tinha pro quadro, né? Aí eu lembro que eu saí de lá da loja, toda inspirada no quadro, assim. Parei na loja e comprei telas e fui pra casa e pintei aqueles quadros do meu jeito, assim, sabe? E, assim, ficou lindo, ficou incrível, uma peça super... Tá lá na minha casa até hoje, né? Então, aí comecei a pintar uns quadros, sabe assim?
Comecei a pintar uns quadros de hobby mesmo. É muito delicioso, inclusive indico, tá? Vocês pintam? Eu já pintei. Eu já fiz aulas de pintura. É muito maravilhoso. Você põe um vinho pra você tomar. Criancinha. Então, seu cérebro vai adorar pegar no pincel de novo e fazer todo aquele rolê de quando você era criança. E aí eu tava vendo muita coisa de tinta, de essas coisas, de inspirações no Instagram, né, e tal. E apareceu pra mim uma propaganda de um curso que ia ter em Vitória. Primeira vez em Vitória, processo criativo. Aí eu, que má, processo criativo. Deve ser as coisas das tintas, né, cara? De ir lá estudar um pouco essas coisas de colorido, né? De estudar arte, deve ser isso, deve ser incrível, vamos lá. Aí me inscrevi no curso, fui. E não tinha nada a ver com aquilo. Era um curso sobre neurociência. Olha só. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre neurociência, sobre o processo criativo cerebral. Como é que o cérebro aprende, como é que o cérebro cria, como é que a gente aprende, como é que a gente faz, o que acontece com a gente para que tudo aconteça da forma como a gente é, né? Então, comecei a estudar sobre neuroplasticidade, né? Lá nesse curso eu aprendi nesse dia sobre neuroplasticidade, que é a nossa capacidade cerebral de o que você quiser treinar, o seu cérebro vai aprender, igual uma massa de modelar mesmo. Então, se você quiser aprender a tocar violino, igual a gente estava tentando aqui, é só treinar. Você vai ser o melhor lá? Olha, tem um pouquinho de talento misturado também, né? Provavelmente não. Mas que você vai aprender, seu cérebro vai aprender tudo que você mandar ele aprender, né? O cérebro funcionando ali, né, em condições, né, de vida funcionante, né? Então, você vai aprender, o que quer que seja, você vai aprender. E naquele dia eu fui embora com aquilo muito forte pra mim, assim, porque até então eu vivia num lugar que eu tinha muita pena dos meus filhos. Principalmente do meu filho mais velho, ele é autista. Então eu tinha... Às vezes ele não conseguia fazer a coisa e aquilo me machucava, sabe? Naquele dia, brother, eu fui embora pra casa, eu falei, esse menino tá ferrado comigo, cara. Ele vai aprender tudo que tem pra aprender. É só isso, só treinar. Pera aí, eu fui pra casa tão assim, sabe? Tão, parecia que eu tinha descoberto fogo, assim. Eu falei, o quê? É só treinar? Qualquer coisa que o cérebro aprende? Ótimo. Aí eu fui pra casa. Naquele dia eu cheguei em casa e meu menino falou assim, ei mãe, eu quero comer abacaxi. Eu, quer comer abacaxi? Então vem aqui cortar esse abacaxi. Aí peguei a faca desse tamanho, botei na mão dele e falei, pode cortar. Se você presta atenção na força que você tá fazendo, faz com total atenção. Se você cortar muito forte, seu dedo vai arrancar. A gente vai ter que pegar o dedo e ir pro hospital. Então se liga, faz com atenção. E a partir daquele dia eu parei de ter pena. Aí eles se ferraram. Porque né? Eu parei de ter pena. E mostrou o desenvolvimento. Parei de ter pena porque eu mudança. Entendi que, no fundo, a gente que constrói os nossos hábitos, a gente que constrói quem a gente quer ser. E é no treino de todo dia, é você fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E todas as ligações cerebrais que a gente faz, né? Então, vocês sabem lá que tem os neurôniozinhos, né? Que eles se juntam, assim, né? E um joga uns negocinhos pro outro, né? Que são todos os nossos hormônios. Então, a gente funciona à base de hormônio, né? A base de neurotransmissor acontecendo pra lá e pra cá. E quanto mais a gente treina, me falaram disso uma vez, é como se fosse um pasto, e aí você vai passar com aquele cortador de grama, sabe? Aí você passa uma vez, aí não fica muito aparado. Aí depois você passa a segunda, fica melhorzinho. Na terceira, o negócio vai sozinho no caminho. É como o nosso cérebro funciona, né? Então, você faz de novo. Igual o hábito de malhar, igual o vício de fumar, né? Porque existem todos os hábitos saudáveis e os hábitos não saudáveis que a gente, né, acredita que são vícios, né? Que é muito mais fácil para quem fuma, por exemplo, acender um cigarro do que não acender. É automático, é muito mais, né? Porque o caminho cerebral já tá feito ali. Enfim, então aí saí desse curso, aí mudei a vida. Esse curso foi um dia só? Foram 2 dias, no final de semana, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Posso falar o nome, professor? Pode. Professor, ele é sensacional. Professor Charles Watson, ele é escocês, se eu não me engano, mas as aulas são em português perfeito. E assim, olha, ele já é um senhor e tal, ele dá aula lá no Parque Lage, lá no coisa, né? No Rio. E ele é professor na época ele estava fazendo um curso na casa dele de construção naval. Então você ia para lá, fazer um barco, e você
Eu ficava lá construindo um barco, falando sobre toda a teoria de neurociência, de como aplicar arte em tudo isso. É um troço incrível, um negócio assim de... Incrível. Muito impressionante como a neurociência te encontrou, não é? Não, menina, totalmente. Não, parecia que eu tava procurando por aquilo, sabe? E eu falei, cara, é isso. Descobri o que eu tava procurando. Foi exatamente a minha sensação, assim, sabe? Então, ali eu aprendi que quanto mais a gente consegue fazer as coisas com as nossas mãos, utilizando a nossa atenção, mais a gente consegue criar novas sinapses, novas ligações cerebrais e a gente tem novas ideias. Então, as ideias surgem muito de você fazer algo novo, né? Então, assim, se você costuma escovar o dente com a mão direita porque você é destra, se escovar a mão com a mão esquerda, o seu cérebro vai criar um caminho difícil, inicial, lembra sempre da grama. Primeiro é difícil, mas depois você vai acostumar e aquilo ali vai te fazer ter outras ideias, porque tem neurôniozinhos dando as mãos que nunca deram antes, né? Então, assim, tudo que você puder tentar de fazer de novo, o seu cérebro tem novas ideias, né? Você consegue... E aí vale pra tudo isso. Tudo. Tipo, tentar um novo esporte, tudo, fazer uma aula de pintura, de instrumento cerâmica, musical. Tocar um instrumento novo, ir, sei lá, num bar que você nunca vai pra conversar com pessoas diferentes. Perfeito. Sentar do outro lado do ônibus, passar por outro caminho se você estiver dirigindo. Tudo, vale pra tudo. Isso eu costumo fazer. Perfeito. É treino de neuroplasticidade. Pra isso é incrível. Novos lugares. Isso, de como chegar em casa. E novos formatos de como chegar em casa. Que aí, vamos voltar, né? Coisa que mais ficou pra mim, que é, no fundo, a criatividade e a resolução de problema. Você fala, não, que isso, cara? Criatividade, coisa tão colorida. Como assim a gente tá falando de problema, né? Mas aí eu lembro do professor, esse professor Charles Watson, ele colocou uma moça, esqueci o nome dela, mas ela é bailarina dessas que fazem... Eu falei até no coisa lá com vocês, eu acho que na época que a gente falou que a gente teve no papo, que ela falou assim, né? Olha... Se você falar pra mim assim, ela é coreógrafa de balé, né? De balé clássico. Faça a melhor coreografia de balé clássico que você puder. Ela falando, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho tantas opções. Eu posso fazer na praia, eu posso fazer no edifício, eu posso fazer num penhasco, eu posso fazer nas árvores. Eu tenho tanta opção, eu vou ficar tão preocupada em fazer algo muito incrível que talvez não saia nada dali. Não saia o meu melhor trabalho. Mas se você falar pra mim, faz a melhor coreografia de balé clássico que você puder num palco 5x10. Aí ela fala, então eu vou construir a melhor coreografia que puder ser feita no palco 5x10. Porque no fundo a gente tende a pensar a criatividade com liberdade, né? É muito liberto, muito e tal. Então, quando a gente coloca pra coisa mais artística possível, que é da criatividade, que é, por exemplo... Uma tela, né, que a pessoa vai pintar, que ela pode pintar a Mona Lisa, ou ela pode pintar uns jardins, né, ou ela pode pintar o céu de Van Gogh, ela pode pintar... Mas antes dela entregar a liberdade, o que ela quiser, ela limita, ela escolhe o tamanho da tela. Então, a criatividade é muito relacionada... Qual é a tela que você tem que resolver? Qual é o problema que você tem que resolver? Porque a partir do problema da real limitação olha, eu tenho... Você que é advogado, eu tenho uma peça para fazer, eu tenho que entrar com esse processo aqui, que tem que falar isso. Você tem um limite ali, né? Você anda naquele limite. O seu cliente vem com um problema, né? Ou, enfim, me ajuda a fazer isso. E aí você tem um objetivo final ali, não é Perfeito. Tipo... me ajuda aí a fazer alguma coisa. Deixa eu ver o que eu vou escrever aqui, né? Não, é tudo... O que você pode me ajudar hoje? Ai, gente, eu tô me sentindo, porque meus clientes, no caso, muitos chegam assim, não, confio em você, mas o que você quer? Tipo, não, faz aí. Mas pelo menos ele bonito. Isso, mas ele te deu um bolo. Exatamente. Mas é um bolo. Ou um centro de... Mas infinitas possibilidades, tipo assim, até da cor, por exemplo. Só da cor. Mas se você prestar atenção, principalmente eu acho que quando você for fazer... o trabalho mais artístico, quanto mais você puder ser específica na limitação, melhor a sua entrega. Com certeza. Mas você vai querer um bolo. É massa branca ou massa de chocolate? É assim ou assado? Então, assim, quanto mais você
limitar a entrega, mais você entrega melhor, né? Então, quanto mais você limitar o seu lugar, você entrega melhor ali dentro. E eu peguei isso pra mim, cara, sabe? Assim, eu peguei essa ideia pra mim e eu passei por uns 3 anos, pelo menos, fazendo coisa nova todo dia. E foi quando eu fundei o Abacaxi, né? Que foi esse projeto super massa. Que veio o nome total veio por causa do meu Guto. menino com abacaxi lá, que a gente tava descascando, né? E aí vem toda essa ideia de descascar o abacaxi. Então, eu comecei a trazer pessoas que tinham negócios e que o empreendedor é muito solitário, né? Principalmente para falar de vendeu, não vendeu, quanto que vendeu, finanças, né? Você não é com qualquer pessoa que você conversa, assim, né? Então, assim, eu pude ser uma ajuda nesse sentido, mais direcionada, mais profissional em conversar. Então, eu fazia com cada um, né? Era uma mentoria criativa. Explica melhor o que é o abacaxi. Então, vamos lá. O abacaxi foi esse projeto, exatamente pra gente, no fundo, descascar os problemas do negócio da pessoa, né? E os problemas do negócio da pessoa começam com a pessoa, né? Então, então, eu botava pra mexer na massinha. Ah, nunca mais mexi de massinha. Ótimo, seu cérebro vai adorar mexer com massinha. Então, eu botava pra mexer. Nunca mais eu pintei uma tela. Então, a pessoa ia pra lá, eu botava as comidas, os chocolates, os negócios, e as tintas, as telas. E a gente ficava falando de business, de toda estratégia do negócio dela, como que o consumidor dela se comportava ou não comportava, por que comprava, por que não comprava, né? Fruto de estudo, claro. Mas a gente fazia tudo isso utilizando técnicas criativas. Pintando, mexendo na massinha, sabe? Mexendo com jogos mesmo. Tem jogos específicos para criatividade, né? Que a gente faz pensar em outras coisas. Então, desenvolvi esse projeto aí. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos. 3 anos e pouquinho, 2017 para frente, com ele. Aí veio a pandemia, né, cara? Que mudou muitas coisas. E pro abacaxi foi maravilhoso, porque eu pude reunir pessoas do Brasil inteiro, como a gente não fazia. Eu fazia de 1 a 1, né, na salinha ali. E aí eu consegui colocar tudo aquilo toda a teoria, né, da minha cabeça que eu ia falando, né? Eu consegui colocar tudo em slide e tal. E aí eu fiz 8 turmas, menina, foi muito massa. A gente fez 8 turmas de abacaxi. Aí foi o workshop do abacaxi, né? Que a gente fez o abacaxi. Foi muito massa, foi muito enriquecedor você entender a dor de tantos empreendedores, de tantos lugares diferentes, sabe? A pessoa que tem uma pequena produção, uma pessoa que tem uma grande produção, uma pessoa que tem que vende serviço, uma pessoa que vende produto, né? Então, quais todas essas diferenças e como que a gente consegue, de forma geral, trazer o nosso consumidor mais para perto da nossa marca, né? Você consegue lembrar algumas dessas dores, assim? Algumas que te chamaram mais atenção? Menina, é muito difícil, eu acho, a pessoa ter com quem conversar sobre finanças. Muito difícil, porque a pessoa fala assim, eu quero fazer isso, eu quero crescer o meu business, eu adoraria fazer isso, mas se eu pegar o recurso no banco, quanto tempo você teria, quanto que você teria que vender para você fazer essa devolução só do banco, assim, sabe? Quanto tempo você teria que juntar de todo esse trabalho seu para você fazer esse investimento, para você continuar o seu business, né? Então, planejamento financeiro tipo, tá atuando... não que eu fizesse, tá, gente? Não, mas era o problema. O que mais aparecia era o que a gente elaborava de problemas, né? E de problemas pro negócio também, né? No sentido de, primeiro de tudo, né? Como é que você consegue efetivamente levar a sua marca para estar nesse outro lugar que é a internet, né? E tem muita gente que, na época, né? Eu acho que ainda hoje... ainda não entendeu, assim, né? Quando você acorda, você tá no seu quarto, mas você tá ali no Instagram, né? Aí você vai pra sala, tomar um cafezinho, você tá na sala, mas você tá no Instagram. Mas você não acha que com a pandemia as pessoas deram esse clique? Então, eu acho que na pandemia foi um grande clique. Elas precisaram dar esse clique, porque eu acho. Se você não estava na internet, você não estava sendo visto. Não tinha lugar nenhum. Você não estava sendo visto. Exatamente. Então, porque eu percebi, por exemplo, muitas lojas, aqui em Vitória mesmo,
lojas enormes de departamentos, ou de aviamentos, ou de várias coisas, que não tinham sites, que não tinham E de Instagram, uma hora que não pra outra, né? Não, mas mesmo mostrando a dificuldade que foi pra fazer essa transição. Porque, por mais que tudo tenha sido online, eu vi também que teve essa resistência, né? Só que era no meio do fogo cruzado. Não e você tinha o que se fazer, você não tinha tinha outra que ir pra opção, internet. Você tinha que estar lá, porque os outros também, seus concorrentes, também já estavam. Mas, assim, essa dificuldade de, tipo, ai... Sério, vou ter que catalogar todos os meus produtos e colocar no site, vender no site, tipo... Na verdade, a pandemia trouxe Oh, meu Deus. Fugiu a palavra. Uma virada de chave, mas ela trouxe um progresso, né? Um progresso... Aceleradíssimo. Um progresso, claro, né, gente? Com todo o respeito e misericórdia. Dos tempos... O tempo mais sombrio da nossa geração, a pandemia, né? Eu tô falando trouxe coisas tecnologicamente, né? Que bom que trouxe coisas boas também, Que bom que né? a gente pôde aprender com o processo. Que bom que a gente pôde efetivamente aprender com o processo e falar assim, o que eu posso fazer? É o que você estava falando aí. De repente, com a pandemia, todo mundo precisava estar online, né? Todo mundo precisava aprender a fazer vídeo. Então, era muito do que eu fazia muito no abacaxi, inclusive. A gente pensava em como que a gente ia fazer a comunicação daquela coisa, como que a gente ia ter novas ideias para os negócios e tudo mais. Talvez uma evolução que fosse demorar 10 anos para acontecer. Exatamente, aconteceu em 2. Em um mês. Eu acho que em um mês, porque foi tudo. Tanto do trabalho, que quem nunca... Empresas, por exemplo, que nunca trabalharam em home office. Eu não sabia nem que era Zoom, sabe? Que todo mundo baixando o Zoom. As lojas pra venderem. Tipo, eu abri a loja, a loja física 4 meses antes. Então, o que foi a loja física, que em tese seria a minha vitrine, morreu. Na verdade, minha vitrine virou o Instagram. Então, não foi só no produto ou no serviço, né? Todo mundo teve que, na verdade, se adaptar àquilo. Se você tava afim ou não... Porque você tinha que fazer reunião, ou você tinha que estudar, ou você tinha que falar com as pessoas, ou todo mundo Foi uma época muito doida, né, cara? Foi uma época muito maluca de viver. Foi Que bom que a gente tá vencendo, né? Que tá tudo aí maluco ainda de novo, né? Mas estamos vencendo, né? Mas aí, menina, aí foi isso. Aí fiquei lá na pandemia, né? Ficamos em casa, todo mundo, e eu fiz muitas turmas do Abacaxi. Foi muito legal. E eu trazia a pessoa pra... efetivamente criar um pensamento criativo, um pensamento fora do que... Eu gosto de incomodar. Eu gosto da pessoa... Ai, não sei responder. Eu adoro. É quando eu mais gosto. Que a pessoa falava assim, nossa, tô fritando, não sei como é que eu vou dormir. Eu falo, ai, pensa em mim, amor, adoro. Adoro mesmo. Então, eu começava um pensamento com a pessoa lá de trás, sabe? Se ela acredita em Adão e Eva ou se ela acredita na ciência. A pessoa fala, mas eu quero acreditar nos dois, ela pode ficar à vontade. Mas as coisas, são duas coisas que se batem, né? Então, assim, eu falei como eu falo com os meus filhos, né? Mas, mãe, teve Adão e Eva ou teve o homem das cavernas? Aí olha, são duas teorias diferentes. Você pode acreditar no que você quiser. Tem essa aqui, que é uma vertente religiosa, né? E tem essa daqui, que é uma vertente mais da ciência. Então, você pode acreditar no que você quiser. Inclusive nas duas, né? Inclusive, você pode acreditar que teve o Big Bang e que depois o ser humano surgiu com Adão e Eva, né? Então, assim... Aí a pessoa fazia uma cara pra mim, tipo assim... Mas peraí, como assim... Eu nunca pensei nisso. Eu falei, Sara, mas é isso aí que eu quero. É isso que eu gosto, sabe? Então, assim, eu acho que... Hoje eu vi um vídeo tão incrível, que era uma caixinha de papelão, e falando assim, minhas crenças até eu virar adulto. Aí vem um cachorrinho, entra na caixinha de papelão desse tamanho e deita. Aí a caixinha faz pluck, né? Que não consegue, né? E aí ele desfazendo de todas as crenças dele, de quando ele cresceu, né? Aquela caixa de crenças, assim, se desfazendo, né? Então, eu começava com todo esse pensamento e a gente ia estruturando esse pensamento todo para a pessoa, talvez, se entender um pouco melhor a respeito das crenças, próprias crenças dela, né? E a gente tem muita crença de, tipo, eu não consigo, para mim é muito difícil, né? E são crenças. Se você crê de outro jeito, muitas crenças limitantes, né? Que exatamente. Também nos param do que a gente foi ensinado e aí a gente fica... Como a gente estava falando aqui no início. Perfeito. Tipo, como ser mulher. Perfeito, né? Perfeito. Tipo, a gente foi criada ou...
pelo menos a geração da minha mãe, um pouco antes, até da minha avó, por exemplo, que era você tá em casa, você tá cuidando dos filhos. E só isso, né? Era isso. Então, também era uma crença limitante. Eu lembro que quando eu era... né? Perfeito, a gente, quanto sociedade, a gente precisa evoluir. Então, assim, às vezes, de vez em quando, a gente conversa umas conversas, assim, sobre a lei, né? E eu, de vez em quando, falo, mas a lei tá errada. A pessoa fala... Como assim a lei tá errada? Você que tá certa? Eu falo, não, cara, faz um pensamento lógico aqui comigo. Você não acha que a lei deveria acompanhar a sociedade? Ou é a sociedade que tem que acompanhar a lei? Peraí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A sociedade veio primeiro, cara. A lei são regras para a sociedade. Se a sociedade anda, a lei tem que andar, é óbvio. É o que vem acontecendo desde o que surgimento das leis. Né? Então, tipo assim, tá tudo bem uma lei tá errada. Temos leis erradas, assim, principalmente se a gente for pro âmbito pessoal, leis que uma pessoa acha certa e que a outra pessoa acha errada, né? Mas não é porque lei que tá certo, entendeu? Não é porque é a lei que você fala assim, ai, adorei, isso aqui vai ser até eu morrer. Não, cara, eles podem mudar a lei amanhã. E o Olha sistema, aí, como é que vai ele ser? É feito justamente pronto para adequar, né, essas pronto para mudar, então, né? Como foi, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava que tinha uma pessoa conhecida que era desquitada e eu... Gente, a pessoa... Não, basta a gente lembrar de quando a mulher não tinha direito a voto, né? 100 anos atrás, eu ia mesmo, a gente não podia votar. O quê? Sabe? De que você tá falando, né? A mulher que não era casada não podia ter conta. Olha que loucura. A gente ri porque a gente tá aqui nesse momento histórico de agora. Porque se a gente estivesse lá naquele momento histórico... Não, mas a gente pode vir pra agora. Por exemplo, que a gente discutiu num podcast anterior sobre a laqueadura. Que a mulher precisava, ainda neste ano... De consentimento do cônjuge. Mas aí eu tenho uma coisa pra falar. O cônjuge também precisa da mulher. De consentimento. O menino também precisa do consentimento da menina. É de duas vias é uma loucura, mas é de duas vias porque eu sei porque eu tive que autorizar meu marido. Eu tive que ir lá falar, tá bom. É uma loucura, né, cara? Eu quero ser muito respeitosa no que eu vou falar aqui, por favor, mas existem muitas culturas que a pessoa fala assim, mas é a cultura do país, a gente tá vivendo aí com a Copa, a cultura do país. Gente, peraí, tem coisa que é contra os direitos humanos, né? Não é cultura, não é porque aquela cultura, porque tem 3 ou 4 que mandam. A cultura precisa se adequar, né? Claro, a cultura tem que andar, se a cultura tá na hora de beber, tá na hora de mudar, então essa cultura... Tá muito retrógrada. Porque não existe século XXI a gente falando disso, sabe? Então, assim, quero ser o máximo respeitoso possível, né? Assim, tô falando com todo o respeito do mundo aqui. Mas eu tive a oportunidade de ir em Dubai lá, né? Um tempo atrás. E aí eu peguei um menino lá pra conversar comigo, que era o guia turístico, Nadir, conta aí, Nadir e tal. E a gente conversando. Perguntei tudo. Perguntei quem é Jesus Cristo pra você na sua religião, sabe? Assim, perguntei várias coisas. Foi muito enriquecedor. Eu tava com uma roupa normal, assim, bermudinha, nada pelado, porque eu tava, né... Tava de casaquinho, tudo certo. Você sabia onde você tava, né? Eu sabia onde eu tava, né? E ele falou assim, essa roupa que você tá aí, você não entra nem no aeroporto da Arábia Saudita. Aí eu, meu Deus. E eu tava assim, normal, basiquinha, normal, não tava com nada, sabe? Então, eu acho que me incomodou muito ver as mulheres de burca. Eu sei que é da cultura deles. Eu entendo que é milenar, que é passado. Eu entendo. Mas eu perguntei nesse dia pro Nadir, eu falei, vem cá, por que as mulheres têm que ficar cobertas? E aí ele falou assim pra mim, ele falou com muito carinho, sabe? O que mais me desespera, porque acredita-se que isso é de uma forma boa. Ele falou assim, eu tenho uma irmã. Eu não quero que todo homem que passa na rua deseje a minha irmã. Então peraí, vocês tapam a mulher para o homem não desejar a mulher, é isso? É isso. Então, para a mulher não ser desejada, objeto de desejo do homem, ela é tapada dos pés à cabeça.
Ou seja, a mulher é castigada porque o Por causa homem... do homem não consegue se segurar, entendeu? E outra coisa, e mesmo assim, existem os casos de abusos, né? Infelizmente, Exatamente. Assim, não importa se ela está toda coberta, existem N casos de abusos nessas mulheres. E aí você pensa, né, cara? Tem até uma frase que eu acho linda, que sempre que eu leio essa frase, eu lembro dessas mulheres que, pra mim, são as verdadeiras pessoas que sofrem hoje em dia por serem mulheres, são essas mulheres. Essas mulheres que elas não têm direito a... Ela não tem direito de sair de casa sem o marido, gente. O que é isso? De que ela é uma propriedade do homem, sabe? Então, assim, isso chega a me... Sabe uma frase que fala, não vou ser livre enquanto tiver alguém preso. Já viram essa frase? Mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, assim, com todas as mazelas do Brasil, eu oro a Deus em agradecimento por eu ter nascido num país que eu posso usar biquíni, que eu posso votar, que eu posso... com todo respeito, mandar um homem à merda. Você pode trabalhar. Eu posso trabalhar, eu posso... Sabe? Eu posso ser um ser humano, cara. Então, assim, eu sou muito contra essa coisa do direito das mulheres. Direitos humanos. Gente, é direitos humanos. É direito do ser humano, né? Assim, não é aquele direito da mulher que a gente conseguiu votar. Não, peraí, tava errado a gente não votar. Não é porque é direito da mulher, é direito de todos nós. Então, assim, enquanto eu acho que a gente tiver essa galera lá, falei disso hoje, talvez Jesus só vai voltar, gente, quando todos os países forem livres dessas coisas. Aí a pessoa até falou, ixi, vai demorar. Eu falei, vai demorar. A gente não vai pegar, não, vai ser na nossa vida, não. Mas eu fico apavoradíssima. Isso é um negócio que me deixa completamente apavorada, a pessoa ser silenciada, a pessoa ser... Efetivamente, ela não pode falar por si própria, sabe? Então, tinha umas meninas que, além de todo o negócio, de tudo, tinha um ferro na boca assim ainda, sabe? Um ferro, como se fosse um bicho, sabe? É uma coisa que a gente não consegue nem cogitar, né? Nem Porque como você falou, graças a sei lá o que, a gente nasceu numa sociedade livre, né? Apesar isso aí. De toda o machismo que ainda permeia a sociedade. Não só brasileira, né? Do mundo, né? A gente teve a sorte de nascer num país que respeita minimamente os nossos os direitos humanos. Perfeito, isso daí, os direitos humanos, porque vamos lá, né, gente? Que maluquice, né? Por que a gente... Mas aí entra também a questão das crenças, porque aí entra... mudar a cultura, né? Conhecer novas culturas é maravilhoso. Porque quando eu fiz intercâmbio também, eu tinha 16 anos e na minha sala tinha uma menina que era muçulmana. E aí eu também achava muita loucura, porque ela ia terminar, né, o ensino médio e ela tinha que escolher o marido pela foto. E ela ia ter que ir lá pro país dela de origem pra se casar e voltar, porque, claro, o homem ia ganhar a cidadania canadense, então o dote dela era melhor. E aí eu fiquei também tão abismada, assim, né? Porque eu lembro que eu tinha chamado, e os intercambistas iam patinar no gelo e eu chamei ela pra poder ir, né? Porque, tipo, normal, na minha inocência, né? Claro, de não entender a cultura. E aí ela falou assim, não, eu não posso porque algum homem da minha família tem que me acompanhar. E eu assim... um homem, e eu também não entendi. E aí, depois eu me perguntando, mas por que você aceita, tipo, casar? Porque ela era apaixonada por um menino. E eu falei assim, mas por que você aceita, tipo, abrir mão do seu amor, assim, de viver esse amor, sei lá, aquele conto que a gente imagina, pra fazer, em tese, o que os seus pais querem que você faça. E aí, e mesmo morando num país livre, né, que é o Canadá, enfim. E ela me respondeu o seguinte... Ninguém sabe melhor o que é pra minha vida do que os meus pais, porque eles são as pessoas que mais me amam. E é isso. E acabou, ponto. Como é que você vai falar o quê? Fala, amém. É isso daí. Mas aí é uma questão de construção social também, né? Perfeitamente. É a crença, né, que ela tava falando. Né? E aí... você cresce achando que aquilo tá certo e às vezes é impossível você mudar de ideia. Perfeito. Eu tô assistindo um seriado chamado Minha Vida Nada Ortodoxa. Já assistiram? Me lembrei, eu acho uma moça que ela viveu até os 40, 43, 47 anos. Teve 4 filhos e ela nasceu na comunidade muito restrita, fundamentalista, né? Eu esqueci o nome da comunidade. Minha Vida Nada Ortodoxa ou Nada Ortodoxa? Ah, não, peraí.
Tem um filme, mas esse é um documentário. Não é aquele não. outro, não. Eu vi É um documentário, que é da menina que toca, né? Que é instrumental. do Esse não. Netflix. Que é muito bem legal. massa, É muito massa. É um ótimo exemplo disso que a gente tá conversando, Perfeito, né? perfeito. Que é sobre uma moça judia, ortodoxa, que ela foge um pouco desse contexto religioso, cultural, né, que é imposto a ela. Perfeito. É bem legal. Quem Esse tá seriado ouvindo... também é a mesma coisa, só que é da vida real. A menina é ela mesma, né? É um documentário. E aí, ela tem 4 filhos. 3 ela saiu da comunidade e ela é, tipo, sabe, negócio de modelo, elite, group, não sei. Ela é a chefe lá do negócio dos modelos, menina, não, sabe? Super maravilhosa lá. E aí, ela saiu da comunidade. 3 filhos dela saíram com ela, um continua lá na comunidade, né? Muito ainda fundamentalista, assim. E aí você vê os filhos dela conversando. A mais velha, ela é bem religiosa, bem da religião, apesar de já estar se adequando. Aí ela estava de calça num capítulo e o marido dela surtou que ela estava de calça, né? Porque não pode usar calça. É tipo uma vida Amish. Isso, é judeu bem ortodoxo mesmo, né? E aí a moça, né, esqueci o nome dela, ela estava falando do filho mais novo. E falando porque o menino mais novo, ele quer muito continuar lá nesse lugar, né? E ela falando que é muito difícil, porque fui eu que ensinei tudo isso a ele. Como é que agora eu falo assim, não é nada disso que eu te ensinei. Pode sair, vem cá. Desculpa, reseta aqui. Aqui, rapidinho. Isso tudo aí que eu entreguei de informação, desde quando você nasceu, que seu cérebro tá completamente enraizado. Tudo que eu te ensinei, então, não é nada disso. Se você sair da comunidade, você não tá em pecado, tá tudo bem. Então, ela tava falando como que é muito difícil para ela refazer as crenças dos filhos dela, que ela mesma fez. Então, assim, como é que a gente realmente vai amadurecendo e a gente vai se construindo nessas novas crenças de quem somos, né? Mas então, é possível, né, Lu? Totalmente Neurociência possível. Totalmente mostra possível. Aliás, o cérebro massinha permite, né? Perfe- Que a gente mude de ideia, que não a gente só mude... permite, gata, como eu sou muito de Deus, assim, sabe? Eu acredito, eu não tenho religião, eu acredito em Deus como universo, como a criação de tudo. E eu acho que se ele não quisesse que a gente pensasse, questionasse, progredisse, não tinha me dado um cérebro desse. Tinha me dado um negócio mais básico. Ele me deu o cérebro mais incrível de todos. Todos nós aqui temos o cérebro. Olha a máquina mais potente do planeta que a gente vive. Você tem um próprio. Olha que coisa linda. A gente tem um próprio. Então, se Deus não quisesse que eu questionasse, que eu pensasse diferente, que eu, inclusive, me modelasse a novos comportamentos de acordo com as fases da nossa vida, ele não tinha me dado um cérebro que modela. Ele ia me dar um cérebro estático. Se ele me der um cérebro que modela, é pra ir modelando, gente. É pra ir fazendo. Mas é que me conta como é que é estar Menina, à frente. pois é. Aí, menina, passou a pandemia, né? E tal. E aí, Gugu, meu marido, a gente tinha aberto lá em Vila Velha, né? O William, a gente tinha aqui em Vitória. A gente já tinha aberto lá em Vila Velha. E abrimos o Farofa lá em Vitória, né? Que é uma churrascaria junto lá do William. E muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E eu lembro do Gugu falando assim, aí, vamos pra lá me ajudar. E eu aqui, ai, meu Deus, vai eu pro de novo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... E eu fui em um outro lugar, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, eu adoro essa ideia da construção. Eu fui sabendo que eu tinha que obedecer. Lá eu tinha que obedecer, né? Ele é o líder. Claro que ele é absolutamente... Eu não conheço um líder como ele. Ele é o melhor, de verdade. O melhor líder que eu conheço de galera, de gestão. Não tem outra pessoa melhor do que o Gugu News. Já tô querendo fazer a imersão lá. Quando você quiser, gata. Então... E aí eu falei, não, então vou pra lá, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente viajou pra Gramado. Vocês já foram em Gramado? Disney brasileira, incrível. A gente viu os restaurantes, ficava assim, caraca, que sensacional, vamos pegar várias ideias. E aí a gente voltou, e tem 1 ano que eu tô lá, né, que eu assumi lá no Ilha com o Gugu, essa parte da experiência. Né, que a gente entrou fizemos uma compra enorme, menino, de equipamento, parece uma boate. Parece uma boate. Que é maravilhoso, na equipamento verdade. de boate, a gente comprou luzes, estrobo, eu não entendo nada dessas coisas, mas ficou lindo, ficou maravilhoso, e aí a gente faz todo mês, a gente faz
dancinha nova com a galera. A gente tem um ambiente de trabalho muito livre. Muito incrível, na verdade, porque as pessoas... Então, essa reformulação do Ilha que aconteceu foi também um pouco nessa pandemia? Foi logo depois. Foi logo depois. Tem porque um ano pra cá. Mudou muita coisa lá, né? Tem um ano. Na verdade, foi quando a gente foi lá pra Gramado e a gente voltou tudo atordoado de Gramado, pensando em várias coisas e pensando muito sobre tematização de restaurante, né? Que a gente não tinha tido esse olhar de tematização de restaurante ainda, apesar da gente ser meio temático desde sempre, uma temática meio praia ali e tal. Mas a gente pôde estudar um pouco mais, né? E aí eu caí estudando, fui estudar. E aí estudei o que tinha para estudar de restaurante temático, né? Conheci os restaurantes temáticos e tal, o que a gente podia fazer. E a gente começou, então, a fazer essa estratégia, né? Que é um restaurante temático, mas sem ser totalmente temático como os que a gente viu, né, que eram absolutamente temáticos, porque a gente descobriu que a nossa cidade não é turística. Nosso cliente é recorrente. Então, isso daí foi um grande ponto para a nossa estratégia nova enquanto ilha, que o nosso cliente é recorrente. Isso quer dizer, ele vem aqui essa semana, ele vem aqui semana que vem de novo. Ele não é turista. Mas é por isso que Vitória é um ótimo mercado teste, sabia? Perfeito. Porque o público capixaba é um público muito exigente. Perfeito. Então, por isso que, por exemplo, quando tem lançamentos aqui em Vitória, né, de restaurantes ou grandes coisas, lota-se muito no início. As pessoas nunca estão preparadas para esse início. E aí tem uma péssima... uma razoável experiência, e aí não voltam. Porque você tem que ganhar o cliente naquele momento, porque ele não vai voltar de novo. E é muito difícil isso. Quando a gente foi abrir o Farofa, aí você fica querendo fazer as coisas, vamos fazer um coquetel, não sei o quê. E Gugu falando assim, nós vamos fazer um soft opening. E eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. A gente vai abrir a porta. Não vai falar nada pra ninguém, né? Vamos abrir a porta e deixa o cliente vir. Porque aí você consegue efetivamente ver quais são os erros da sua operação, os erros de tudo, né? E é isso. E aí nesse caminho, né, gente? Não falei lá depois, né? Eu especializei lá. Eu fui para São Paulo, especializei em neurociência do consumo. Eu sou da primeira turma. Muito massa. A primeira turma lá do curso. E foi um curso muito, muito divisor de águas na minha vida, que a gente estuda padrão de comportamento do ser humano em consumo. Então, a gente estuda cérebro e consumo. É um troço lindo, assim, é um tesão louco que eu fico, porque eu acho tudo muito, muito, muito massa, né? E deve ser uma portinha que você abre e deve ser um pouco assustador também, né, Lu? Menina, quando você... Porque deve ter muito a ver com essas novas tendências de consumo, né? De internet, rede social... Perfeito. Deve ser... É muito doido você ver uns negócios assim. Por exemplo, tem um negócio que chama eye tracking, né? Você coloca um óculosinho assim e ele vê onde está o seu olho indo, né? E aí a professora passou lá pra gente, a pessoa olhando pra frente, né? A modelo fazendo um comercial, ela estava olhando pra frente e com um produto aqui, né? E aí... a gente colocava o eye tracking e você via que a movimentação ocular de quem estava assistindo aquele programa, primeiro vai no rosto, depois vai no produto. Por quê? Porque o cérebro é construído, tem uma partezinha no nosso cérebro aqui atrás, que faz a gente ter uma coisa, né, uma situação chamada pareidolia, que é aonde a gente olhar, a gente vai ver um rosto. Nosso cérebro procura por rostos. Porque o rosto é a nossa maior forma de comunicação, né? Então, quando você, por exemplo, você está correndo para cá, estou correndo para lá, correndo. E você vem correndo de lá, Nina, assim, ó. Eu vou correr junto com você. Depois eu vou te perguntar o que estava acontecendo. Mas primeiro eu vou me assegurar da minha sobrevivência, como o cérebro faz, né? Então, a gente tem uma partezinha que prioriza ver rosto. Até quando não tem rosto, a gente vê rosto. A gente não vê rosto nas coisas, nas xícaras, nos negócios. Se a gente olhar ali, a gente, ó, 2 olhos ali, uma boca, a gente inventa o rosto. Adora ver rosto em pedra. Negócio. Então, é uma parte do cérebro que faz isso. É programado. Deus fez tudo bonitinho, menina. Coisa linda. Então, por exemplo, nesse caso, nesse dia, a gente pôde ver que quando você coloca uma pessoa olhando pra frente com um produto,
Quem vai olhar primeiro a gente vai olhar sempre 100% das vezes, a não ser que a pessoa não tenha, ou tenha algum problema naquela partezinha do cérebro dela. Ela vai 100% das vezes olhar pro rosto. Então, se você tiver num comercial de televisão passando 2 segundos, você não pode botar a menina olhando pra frente, você tem que botar a menina olhando pro produto. Porque aí eu não vou ver o rosto, eu vou ver o produto. Então, o atencional do consumidor vai direto pro produto. Então, você começa a aprender uns negócios, você fala, caraca, que sensacional, sabe? E é, no fundo, toda uma construção da gente enquanto ser humano, né? E tem até essa frase que eu achei muito massa, que eu levo pra mim, pra vida, que é, demorou muito tempo, mas o marketing finalmente descobriu que o consumidor é um ser humano, né? Parecia que a gente estava vendendo para bicho, né? Parecia que a gente queria vender a qualquer custo. Compra aí esse meu produto aqui em 19 vezes, vende seu carro, vende sua moto, você, sabe? Parecia que você tá nem aí para a vida da pessoa, né? Então, demorou muito tempo para a gente entender que, cara, quem tá comprando de você é ser humano, ele sente como você, né? Eu ouvi muito sobre isso, de as pessoas querem se relacionar com pessoas, e não efetivamente com produtos. Então, muda muita coisa, né? Perfeito. E aí, eu acho que nessa construção que a gente vem, nessa sociedade super, ultra, mega moderna da gente, que eu adoro, tá, gente? Adoro ser dessa sociedade moderna. Eu fico desesperada de pensar que tinha que lavar fralda, você imagina? Antigamente tinha que lavar fralda, tinha que engomar, hoje em dia, sabe? Hoje em dia tudo muito mais fácil. Graças a Deus que eu sou da sociedade moderna, eu amo ser da sociedade moderna. E eu amo a ideia da mídia social, que é o fogo da nossa relação. Fogo da nossa geração. Então, assim, qualquer coisa que você for analisar, qualquer cenário que você for analisar, o cenário político brasileiro, se você for analisar, até 2010 é uma coisa, de 2010 para frente é outra. Por quê? Mídia social. Tudo é mídia social. Mudou a forma, tudo, né? Tudo, mudou tudo. A forma das pessoas se relacionarem, de consumirem. Tudo, de se construir, né? Porque o consumo, a gente tende a pensar em roupa, né? Eu, pelo menos, sempre que eu ouvia consumo, eu falava, uma bolsa, um negócio, mas o consumo é tudo, né? O consumo é um curso, é o que você escolhe beber, o que você escolhe comer, onde você estuda, né? É tudo, onde você viaja, para onde você vai, qual o ciclo que você tá, tudo é consumo, né? E o ser humano se utiliza do consumo para se construir de um eu ideal. A gente busca, eu quero ser essa pessoa. Aí eu vou consumindo até eu chegar nessa pessoa. Eu vou fazendo curso, eu vou comprando a bolsa, eu vou fazendo a casa que eu quero, tudo. Então a gente busca esse eu ideal que a gente consome, a gente constrói através do consumo. Estando em mídia social, isso é tudo muito mais fugaz ali, né? Porque a mesma hora que você tá na mídia social, você tá triste, você só vê todo mundo feliz, né? Não tem... Claro, por que a gente postaria tanta tristeza na mídia social, né? A gente tende a postar coisas felizes, é para isso. Mas o comportamento da gente enquanto humanidade, vamos dizer assim, né? Mais de 50% do planeta, né? Porque ainda tem muita gente sem internet, tem muita gente que não pode usar a internet, tem muitas sociedades que existem muitas pessoas que ainda não estão na internet. Então, vamos falar que 60% do mundo aí esteja conectado, né? Tem muito caminho pela frente ainda para a gente se conectar, mas o grande fogo da nossa geração, a grande mudança de comportamento da nossa geração é de 2010 para frente. Tudo você pode analisar, qualquer coisa você pode analisar. Peraí, quando que foi? Antes de 2010 ou depois? Ou na meiota ali, mas foi 2010 o grande boom das mídias sociais. Mas aí eu tenho uma dúvida, assim, Vamos. meio polêmica, na verdade, sobre essa questão da neurociência. Vai. Qual é, assim, não o limite, mas vocês também falam, por exemplo, sobre uma ética nessa questão da neurociência, do marketing. Por que eu tô te perguntando isso? Porque, claro que quando você você desenvolve, né, e você aprende essas técnicas, né, pro cérebro e tudo mais, o que vai ser melhor, você também não... Tem que ter um limite. Perfeito. Nisso aí. Você tem uma capacidade de influenciar os outros muito pessoas, grande, né? Sem a pessoa saber que está sendo influenciada. A gente entende que tudo virou uma experiência. Tudo. O consumo hoje, você sai até porque, para você sair de casa e você consumir, você quer ter essa experiência. Eu entendo isso. Mas aí, por exemplo, quando você usa
exemplo, o cheiro do lugar, isso também tá conectado lá Tudo conectado. No seu cérebro. Eu sei que tudo isso faz parte do marketing, de uma estratégia, mas aí o que eu quero saber é como que entra essa questão ética na neurociência. Todos os meus marketing. professores lá da pós, todos que foi lá na ESPN, foi muito massa. Aí, inclusive, vou indicar aí, hein, gente, para o pessoal procurar lá, professor Billy, incrível, maravilhoso, foi divisor de águas. Todos os professores no final do módulo falaram sobre ética. Porque, no fundo, você aprende... Não é só sobre influência, é sobre manipulação. Exatamente. Você aprende a manipular. Por isso que eu quero saber sobre isso. Você aprende a manipular Claro, né? Mas é a mesma coisa que você falou sobre o produto. Entende? Você aprende a falar, eu quero... Você vai olhar pra onde eu quero que você olhe. Olha o poder que você tem... Sabendo sobre isso. Isso, técnicas, né? Exatamente. É isso que eu quero saber. Então, assim, eles falam muito sobre isso porque é um momento que a gente tá vivendo, né? Tem 10 anos, mais ou menos, que a gente começou... Tem uma década que a gente começou a estudar o cérebro efetivamente. Entender mais como funciona a neuroplasticidade. Tem 10 anos que é falado sobre isso, né? Então, assim, a gente tá no começo da exploração cerebral nesse sentido de para onde que a gente coloca as coisas, né? E é realmente uma preocupação. É realmente uma preocupação de todos os profissionais da área, todos os professores, quando termina o curso, fala, gente, o que a gente está ensinando para vocês é muito sério. Porque é isso. Não, é muito o que eu tô sério. falando, porque a gente ainda, querendo ou não, a gente ainda tá vivendo numa sociedade que ainda precisa desses certos limites, né? Perfeito. Então, porquê... E nem todo mundo tem tanto esses valores e éticas que você aprende também dentro de casa. Ao longo da vida, né? Sabe? Aquela Perfeito. coisa que você é ensinado. E aí, como que você passa isso se tornando esse profissional? Perfeito. Porque você tem um poder, assim, Perfeito. desse conhecimento incrível. Perfeito. E que você pode, literalmente... É perigoso. É isso que eu tô falando. É uma coisa muito perigosa. É perigoso. Porque, na real, você tá lidando, assim, mudando com a questão do cérebro e você tá, literalmente, manipulando. Porque eu queria ser um pouco mais polite aqui com você, entendeu? Mas a real palavra é essa. Tem um livro que é muito incrível para quem gosta de ler sobre o futuro, né? Que é tem o Sapiens, que é do Yuval, e aí que é o passado, né? Ele escreveu do futuro, o Homo Deus. E aí ele fala no Homo Deus que, muito maluco, vamos lá, né? Ele fala assim, imagina que você tem a sua Siri lá, a sua Siri aí do telefone. E aí daqui a pouco, você voluntariamente, que nós vamos fazer isso, a gente já usa nosso smartphone, né? Daqui a pouquinho vão inventar um negocinho que você cola aqui, aí melhora a dor de cabeça, aí você cola aqui o negócio, aí você cola aqui o outro negócio. E aí a Siri tá sabendo. Ela tá sabendo que chegou fluxo aqui de sangue, aqui o elétrico e tal, tá sabendo tudo que tá acontecendo ali, né? E aí, digamos que você coloca um desses gadgets, né, que chama, né? E você, por exemplo, vou falar um negócio, hein? Tudo respeito, hein? Você coloca lá pra medir seu orgasmo, por exemplo. Aí você tá lá namorando com o João e tá pegando o outro menino lá também, José. E aí a Siri fala pra você, olha, o João, você teve um orgasmo nota 8. E o José, de acordo com todos os seus batimentos aqui, você teve um orgasmo 8,5. Mas o João, você ficou com muita raiva nesse dia. E o José, você ficou com muita raiva nesse... Seus níveis de hormônios estavam assim. Então, de forma que a gente adora, né? Que elas tomem conta da gente. A Siri, né? Siri, põe minha música favorita aí e tal. A gente voluntariamente entregando os nossos dados para essas inteligências, né? E aí ele dá esse exemplo que imagina então que essa Siri vai falar assim, então, por todos esses negócios aqui que eu medi, nos seus batimentos cardíacos, na sua estruturação, é melhor você ficar com o José. Aí você me fala, quem que fez a decisão? Você ou a Siri de ficar com o José? E será que vai chegar mais pra frente? Como que a Siri começa a usar isso pra te influenciar a consumir certas coisas todos os seus também, outros né? comportamentos de consumo. Eu acho que no final é disso que a gente tá falando, né? Como que
as marcas, né, as corporações vão utilizar os dados que a gente fornece voluntariamente para elas, a gente para nos entrega. influenciar, nos manipular a Perfeito. consumir determinadas coisas. Isso já acontece. A gente é a mesma já vê, coisa né? quando você olha, você tá pensando ou você pesquisa sobre algo e vai aparecer pra começa. tudo. Exatamente. É bombardeando lá, né? Isso já é acontece. real. E é muito maluco, porque daqui a pouco, pode ser, né? Ele falando, inclusive, lá no livro ainda, imagine então que a sua Siri passando na rua, ela sabe que a Siri ali do outro, vocês são compatíveis em assim, assim, assim. Então ela já marca O match já tá pronto. Você não tá nem sabendo. E as inteligências artificiais estão se comunicando, né? Então, assim, teve esses dias, Alice e Bob, o nome fizeram 2 inteligências artificiais lá no Facebook, botaram as bichas lá, não sei como é que é, né? Mas botaram lá, e diz que as inteligências artificiais se comunicaram numa língua que nenhum cientista entendeu. Aí falou, vamos desligar essas bichas. Aí desligaram. Ficou de Vou tramar o nosso assassinato. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai ver, né? Assim, com o futuro. Se Deus quiser, estaremos aqui vivos. Amém. Né? Pra gente experienciar o futuro. Eu acho que o futuro é melhor do que o passado. Eu gosto sempre de acreditar nisso, assim. Eu sou uma fã do ser humano. Eu acho que o ser humano é incrível, a capacidade de criação do ser humano, a capacidade da gente se regenerar na saúde. Você pensa, a gente é meio Wolverine, cara, demora um pouquinho, mais do que Wolverine, ele é instantâneo, mas a gente se cura. Olha que coisa linda, olha que organismo lindo que foi criado, né? A gente se cura e a gente tem um cérebro que se modela de acordo com as coisas que a gente põe pra dentro. Cara, que incrível! Então é pra gente, aquela coisa do aprender a vida toda, né? Você tem que ser você tem que ser um eterno aprendiz, você tem que estar aprendendo a vida toda, né? Você tem que estar lendo, você tem que estar procurando, se você quiser estar desenvolvendo. Mas se você não quiser estar desenvolvendo, que é cada um com são muito das liberdades individuais, né? Saiba que seu cérebro foi feito para isso, né? E a gente não estar desenvolvendo, eu acho acho uma falta de respeito. Um desperdício. Eu acho uma mesmo. falta de respeito. E olha, a gente tá aqui chegando já no final. Eu já estou Ai, ficando gente, triste. adorei, gente, eu falo demais. Sim. Quando eu peguei no trampo, vocês viram que o negócio... Lô, a gente tem uma coisa aqui em todos os nossos episódios que a gente pede para as nossas convidadas, assim, entregarem a chave de ouro Nossa, do que episódio, difícil. sabe? E aí você Vamos. falou sobre muitas coisas. E aí eu quero que você diga lá pra quem está nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify, Massa. qual é a sua sacada de ouro por esse episódio. Tá, vou falar. Gente, vou falar. Eu acho que eu já falei muito até agora sobre o que eu vou falar agora, mas eu vou falar de novo. Eu acho, né, se eu pudesse dar uma dica, e como eu dou para os meus filhos, né, que são os cidadãos que eu acredito para o futuro, entregue coisas novas para o seu cérebro, o tempo todo. O cérebro é feito para ir em frente. E das coisas mais importantes que a gente pode fazer pela gente, eu acho que é a independência. Então, aprenda inglês. Essa é a minha dica. Aprenda inglês, porque quando a gente aprende inglês, a gente fica livre. A gente pode conversar de qualquer assunto com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, ler qualquer documento. Ninguém precisa, né, traduzir para você não precisa depender de ninguém. O inglês está aí, é só baixar um aplicativo, sei lá, testar e tudo. Então, eu acho que quanto mais a gente puder criar na gente mesmo a ideia do eu posso, eu quero, eu consigo, eu acho que é a melhor forma da gente lidar com a vida, né? Inclusive, tem uma... Posso falar rapidinho? Então, eu sei que a gente está super terminando aí, mas eu vou falar rapidinho. Tem uma ideia de um livro que chama Writing Happiness, né? Que é Entrelaçando a Felicidade, né? É como se fosse... O nosso cérebro é como se fosse um tecido, sabe? Um tecido, assim. E aí, chega a determinados momentos do seu dia que você solta os hormônios certos de felicidade nas pequenas coisas. Por exemplo, você está desesperada para fazer xixi.
você chega e consegue fazer xixi. É um prazer, é uma coisa maravilhosa, que dura ali entre 5 e 10 segundos. Ou quando você tá tomando um café, assistindo o pôr do sol. Sabe quando você sente uma paz, assim? Você fala, nossa, que delícia esse momento, né? Então, aquele momentinho que você tá sentindo aquilo ali é porque seu cérebro tá liberando hormônios. Você tá sentindo hormônios de felicidade naquele momento. Então, tem uma técnica muito massa, que eu vou ensinar essa daí, hein? Que eu aprendi pra vida também. Você vai lá, na hora que você estiver sentindo aquela paz, assim, você vai lá e fala, cérebro, meu filho, tá sentindo? É isso aqui que é felicidade. Porque a gente tende a achar que felicidade é lá no final, né? E não tem final. Né? Quando a gente alcança algo, quando a gente aquela meta, né? A vida acontece hoje, acontece agora. Então, assim, isso daí eu ensinei para muitas pessoas que eu li nesse livro. Eu faço isso direto, que é, meu filho, cérebro, tá vendo isso aqui? Aqui agora, que delícia, gente, muito obrigada por me receber. Isso aqui é felicidade, né? É a gente se propor uma coisa e conseguir entregar, é a gente ver nossos filhos brincando, nossos pais, a gente sair para passear com a nossa família, né? Então, tem esses momentinhos de felicidade que quando você perceber, você manda o comando pro cérebro, falando, cérebro, isso aqui é felicidade. E aí é como se ele fosse lá nesse tecido que ele é feito, é como se ele fizesse um bordado de uma flor. Tem um exercício, a gente leu um livro esse ano, no nosso ciclo de leitura, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. E eles ensinam um exercício para praticar justamente isso que você está ensinando. Perfeito. Que é todo dia você tirar um momento de manhã ou à noite para escrever ou mentalizar 3 ou 5 motivos pelos quais você é grato. E aí é justamente para você pensar nesses momentos de pequenas felicidades, felicidades. Pra você ir treinando, né? Isso. Modela o seu cérebro a enxergar com mais facilidade esses momentos e aproveitar, né? Perfeito. Porque às vezes a gente passa por eles com muita rapidez. E não percebe, né? Percebe. Então, na verdade, você fica com o cérebro treinado a ver felicidade. Olha que coisa mais incrível, né? Então, eu acho que é sempre por ali. Entregar felicidade pro cérebro. Tem também a ideia, a dica, hein, gente? Quando você estiver triste, assim, efetivamente triste, você precisa seguir a vida, né? A gente precisa seguir a vida mesmo estando triste. Você ri. Porque quando você ri, você ativa os músculos de que o cérebro... Quando o cérebro recebe felicidade, ele ri. Se você fizer o caminho inverso, você também pode dar uma enganada no cérebro. Falar, hormônio de felicidade. Tô feliz, na real. Eu tô feliz, amor, triste, tá não. tudo bem. Tá tudo bem. Então, é exercício. Você entrega o caminho inverso, né? Você faz o caminho inverso da energia que chega, você faz ao contrário. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, vamos embora seguir a vida. Então... E onde que a gente pode achar o seu sorriso, Lô? Dá o seu @, aí pra gente, onde que as pessoas podem te encontrar. Lomota, gata, @Lomota, LOMOTTA. Olha, gente, na real, sigam a Lu, porque ela dá muitas dicas lá, tá? Muitas vezes. E é muito linda a arte também, que você que desenha, né? Que eu escrevo. É muito lindo. Aquilo ali foi resolução de problema, porque eu não sei fazer, sou analfabeta digital. Aí eu faço, tiro foto e fico ali. Maravilhoso. Então, pra vocês já verem como que funciona esses exercícios, que todos que ela ensinou aqui para a gente. Sigam ela, porque tem várias dicas. Maravilhosa. Adorei, então, gente. Lomota. Nina, onde que a gente se encontra? Eu tô no @Guido Cortes Advogados. Que chique. Bom, e vocês me encontram no Flavitia e no @Amolite Confeitaria. E o mais importante, papo.d.quinta, que é o nosso Instagram do Papo de Quinta. E estamos, mais uma vez, muito obrigada, Lu. Eu que agradeço. Adorei. Muito obrigada. Bom, curtam, compartilhem, façam aqui nos comentários se vocês precisarem de alguma dica, como vocês encontram a Lu. Enfim, mandem pra gente, porque a gente ama receber as mensagens de vocês. E... é isso, pra finalizar, todos os dias faça a diferença.